Olá a todos. Num momento tão desafiador, com o recrudescimento da pandemia no mundo e no Brasil, a Tendências tenta estimar os efeitos para a economia brasileira, os efeitos econômicos. E diante de tanta incerteza, hipóteses de trabalho precisam ser construídas, premissas, inclusive cenários alternativos nesse momento, com premissas mais brandas em relação à duração da pandemia ou de premissas mais duras em relação a esse período de isolamento social, são muito importantes porque ajudam a ter uma dimensão do efeito para a economia brasileira. Bom, no cenário básico da Tendências, nós trabalhamos com a premissa de que esse evento deve ter efeitos mais dramáticos para as principais economias e também para a economia brasileira num período de 3 a 4 meses. A partir disso, nós esperamos uma certa normalização da atividade, tanto no mundo quanto aqui no Brasil. Nesse sentido, nós revisamos o PIB de 1,6% de crescimento para uma queda de 1,4%. Do lado da demanda, as linhas que sofrem mais são consumo das famílias e investimentos. Olhando especificamente para o consumo das famílias, nós estimamos, na verdade, uma queda de 1% para esse ano, e essa queda de 1% do consumo das famílias está muito ligada ao desempenho esperado para o mercado de trabalho, confiança de forma geral e também as nossas estimativas para o mercado de crédito. É fato que as medidas do governo ajudam muito no sentido de evitar um cenário ainda pior, ao permitir que esses agentes econômicos, inclusive os agentes econômicos mais vulneráveis, que são pequenas e médias empresas e trabalhadores informais, sobrevivam a esse período e consigam lá na frente, pós-pandemia, retomar suas atividades. Então as medidas realmente estão na direção correta, mas o fato é que não evitam um cenário de retração do consumo na nossa avaliação. Olhando especificamente para o mercado de trabalho, apesar das medidas, a nossa estimativa é que a taxa de desemprego tenha um bom aumento esse ano. Nós estimamos um número próximo a 13%, com queda de ocupação e inclusive queda da massa de renda na casa de 1%. Quando nós juntamos esse desempenho no mercado de trabalho com o que nós esperamos para a confiança dos agentes, muito abalada com o evento do coronavírus, e o próprio desempenho do mercado de crédito, que nós esperamos sim, apesar de todas as medidas, uma redução importante na concessão de crédito à pessoa física e pessoa jurídica, o fato é que a gente deve observar uma retração importante no consumo das famílias. E outra linha que vai sofrer bastante também é a linha dos investimentos, formação bruta de capital fixo, que inclusive no ambiente de incerteza sofre muito e aí os investimentos são suspensos. A nossa estimativa para a formação bruta esse ano é de uma queda de 4,3% nesse contexto. Bom, o fato é que nessa queda de 1,4%, os maiores efeitos devem ficar concentrados na nossa avaliação no segundo trimestre, e nós esperamos já uma recuperação da economia a partir do terceiro tri e um ritmo mais expressivo no quarto trimestre. Olhando para 21, inclusive com a normalização total da atividade econômica, nós esperamos uma boa aceleração da economia brasileira, mas ainda assim, olhando para o final de 21, a nossa estimativa é que, considerando o nível de produção de bens e serviços, esse nível pós-pandemia, ele vai ser menor do que nós tínhamos antes da pandemia, porque são esperados efeitos mais duradouros, efeitos mais permanentes, especialmente para segmentos mais vulneráveis, como famílias, trabalhadores informais, que apesar de toda a ajuda, devem sair mais endividados, com as finanças mais comprometidas, então isso consequentemente afeta consumo, e também para empresas de menor porte, que inclusive, infelizmente, esperamos que apesar das medidas, a gente deve observar um aumento de falência e recuperação judicial, comprometendo sim lá na frente a capacidade produtiva neste segmento. Então, apesar de esperar uma recuperação relativamente rápida depois, há na nossa avaliação efeitos um pouco mais permanentes, um pouco mais duradouros, que evitam
impedem, na verdade, que a economia brasileira volte a um cenário pré-pandemia, mesmo olhando 2021.